Faz um tempinho que eu não mostro um projeto de encadernação e eu vou mostrar para vocês hoje um presente, uma ideia de presente que eu tive para duas tias avós que eu tenho. E eu quis fazer um álbum de fotografias e eu peguei alguns papéis que reutilizei, alguns papéis que eu tinha, alguns com desenhos, inclusive uma delas desenhou algumas coisas quando nas visitas, né? Então eu guardei bastante coisa que a gente tinha feito juntas. Então eu fiz um mini álbum, na verdade, né? Tamanho A7, para fazer uma coisa mais artesanal e também que coubesse num saquinho, que eu vou fazer também. Enfim, então eu fiz a costura normal, né? E eu tava com a ideia em mente de colocar algumas coisas, assim, algumas citações bíblicas também, além das fotografias. E daí eu pedi para minha mãe pegar algumas fotografias, né? Pedi para elas, para minha mãe, enfim, conseguir baixar algumas fotos, né? Pedi para elas mandarem algumas fotos de família e tal. E infelizmente não tinha muitas fotografias de mais antigas assim, né? Que eu queria colocar. Mas enfim, eu acabei. Eu demorei mais assim para terminar esse projeto, porque eu precisava revelar as fotos. E as fotos, assim, para revelar, às vezes sai um pouco caro, né? Enfim, mas eu consegui. E assim, eu tive de ir pro centro da cidade, que é um lugar que eu não vou com frequência, né? E até porque eu não gosto de ir, mas enfim, eu tomei coragem um dia desses aí pra revelar as fotos, porque os cadernos já estavam prontos há um ano, que foi quando eu comecei, né? E eu não queria dar o caderno sem nada, porque muitas vezes o que eu escuto das pessoas é que as pessoas ficam receosas de usar o caderno, de usar um caderno bonito, artesanal, etc. Ou não sabem o que escrever, não sabem como usar o caderno, enfim. Então, por isso que eu queria fazer um álbum de fotografias. Ficou assim, né? Sem as fotografias, o caderno ele ficou assim. Mas quando eu fui colar, né, as fotos, aí o caderno ficou bem, o álbum, né, ficou bem diferente. Uma tia minha tem uma filha única e a outra tia, ela tem uma filha, dois netos e dois bisnetos, né? Então tinha bastante foto para esse álbum. Eu acho que o resultado ficou até interessante, mas eu ignorei a questão de que eu iria colar as fotos, né, nos cadernos e que ele iria ficar bem grosso por causa disso, né? Então, era para eu ter colocado, tipo, 3 folhas em cada folho e não 4, para diminuir um pouco, né? E fazer a lombada mais... fazer a lombada maior, né? Sabendo que ele ia ficar maior, ia ficar mais grossinho por causa das fotografias, né? Então, eu esqueci, até porque eu não tenho esse costume de fazer álbum de fotos, mas é algo que você deve considerar quando você vai fazer um álbum de fotografia, na hora de fazer a encadernação, né? É justamente isso. Diminuiria, né, uma folha para que ele ficasse mais fininho. Eu fiz os saquinhos, né? Como vocês viram, eu costurei, peguei alguns retalhos que eu tinha para fazer
e fiz e ficou bem legal. Então tá aí o resultado, né, do caderno. Eu vou mostrar para vocês também algumas páginas. E como eu falei, tem alguns desenhos, né, pinturas que a gente fez quando a gente tava junto. Algumas pinturas minhas, algumas da minha tia. Também tem algumas coisas da bisneta dela. E eu tentei coletar, eu sempre gosto de coletar essas coisas, esses papéis assim, porque a gente não iria utilizar pra nada, né? Então, ao invés de jogar no lixo ou guardar, eu prefiro fazer, utilizar para fazer caderno, porque ainda tá funcional, né? Ainda tem a possibilidade de você escrever por cima. E eu gosto, acho que fica bem, não sei, fica bem interessante. E tá aí o resultado dos dois cadernos, né? Essa estampa eu acho que se chama Poá, que tem esses pontos, né? E eu gosto muito dessas estampas, inclusive. São até fáceis de trabalhar, de fazer a capa e tudo mais. Eu tinha também esse papel rosa para fazer a folha de guarda. E eu encontrei, inclusive, um ou dois desenhos que meu irmão fez quando ele era adolescente. E eu incluí, né? Porque eu tinha uma pasta assim de desenhos por aqui em casa. Desenhos meus antigos, inclusive. E essas são as fotos, né? Eu fiz. O que eu fiz, né? Eu peguei essas fotos que minha mãe me enviou. Eu coloquei. Fiz uma montagem no, no computador pra fazer. Pra mandar revelar no formato 10x15. Ou 10x15 não. 15x21. Pra fazer 15x21. Porque, como é um caderno pequeno, tinha de revelar as fotos tamanho pequeno, mas esse tamanho ele não existe, né? O formato não existe para revelar. Então eu tive de fazer essa montagem para ficar mais em conta financeiramente para revelar todas essas fotos. Eu coloquei no formato 15x21, então ficaram várias assim fotos dentro de um mesmo, enfim, papel, né? Tamanho de papel, e depois eu fiz cortar. Eu mesma cortei, né? Algumas até ficaram até maiores assim. Eu só fiz cortar mesmo e coloquei o caderno dentro do saquinho pra dar de presente. E ele ficou, como ele ficou, né? Bem grosso, ele fica em pezinho. E eu gostei muito do resultado. Espero que vocês tenham gostado também e comentem aí o que vocês acharam.